Então vamos lá, galera, para mais um React. E agora, complementando aquilo que eu falei no último vídeo, né, que eu só fiz algumas impressões aí meio que corriqueiras sobre essa questão da venda da Warner, né, e a compra pela Netflix, né. Então vamos ver aqui o vídeo do nosso amigo PH Santos, né, um vídeo que ele fala que é o vídeo mais completo, olha só, hein, autoestima do homem, hein, o vídeo mais completo sobre, né, enfim, do cinema. Então vamos ver aí o que o nosso velho amigo PH Santos tem a dizer sobre esse rebuliço todo que está rolando aí dessa venda aí da Warner, né? Vamos ver lá. Eu passei os últimos dias imerso nessa possível fusão Netflix e Warner. Eu li comentários, dúvidas da galera, pontos a favores, pontos contra. Eu vi o que o mercado falou, o que os artistas falaram, tudo, absolutamente tudo pra fazer aqui o vídeo mais completo de todos que você vai ver sobre esse caso, pelo menos até agora. Nesse vídeo eu vou tentar não ser tão fatalista quanto toda essa discussão sobre monopólio sugere, mas também vou buscar ser realista sobre o que pode acontecer com o mercado de streaming e Assim, né? O fatalismo reside justamente porque as pessoas estão preocupadas, né? Não dá para você também achar que uma empresa do tipo da Netflix vai comprar uma empresa da importância da Warner e achar que tá tudo bem, né? É, traduzindo isso em miúdos, né? Vamos supor assim, você gosta muito de uma determinada pizzaria que tem perto da tua casa. Nossa, você adora aquela pizza. Todo sábado você pede aquela pizza e vem aquela pizza para você. Aí, de repente, você descobre que a Pizza Hut comprou aquela pizzaria. Né? Então aquela pizzaria não vai ser mais aquela pizza que você come todo sábado, vai ser a Pizza Hut agora. Né? Então as pessoas estão preocupadas, né? Assim, é isso, né? A questão mesmo do cinema em geral, né? De como vai ser o impacto, que todo mundo. Assim, muita gente está realmente achando que só vai ter streaming para assistir. Que as salas de cinema vão fechar. Eu penso, eu penso que vai haver um renascimento do cinema de rua. Por quê? Porque o cinema de rua ele vai voltar não para atender o grande público que é fã de Marvel, que é fã de DC, de Senhor dos Anéis e etc. Né? Mas essas salas de cinema elas voltarão para atender o público cinéfilo, né? Que é aquele público que não tem assim uma aderência grande com filmes mais comerciais, né? Talvez quem vai realmente sucumbir com tudo isso sejam as grandes redes, do tipo Cinemark, PlayArt e etc, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. principalmente com o cinema. Cinema enquanto espaço, inclusive. Eu vou trazer um ponto de vista de que essa negociação é um plano para a Netflix vencer a Warner sem nem precisar comprá-la no final das contas. Vou trazer as preocupações, vou trazer tudo que os sindicatos falaram. Tem um papo também dizendo que talvez isso seja uma estratégia da Netflix para zicar os concorrentes, né? Porque tá todo mundo de olho na Warner, tá todo mundo babando em cima da Warner, e a Netflix fazendo isso vai arrastar a coisa por uns 10 anos, talvez, né? Porque suponhamos, é como eu falei no outro vídeo, né? Pode rolar o governo barrar a negociação, melar tudo, como também pode chegar um momento que a Netflix, quer saber? Não quero mais, tá? Fica aí, ó, Warner, toma cincão aí para vocês tomarem uma cerveja. E é isso. Paz aí. Não sei. Não sei. Pode ser também, né? Até porque eu vi algumas pessoas, como por exemplo o Pablo Vilaça, dizendo que para a Netflix não seria um mau negócio perder esses 5 bilhões de reais. Né? Até compensaria. Né? Só de você ver o tombo dos outros, que os outros ficariam também com certo prejuízo por conta do bloqueio da negociação, né? Suponhamos que a Warner continue aí uma empresa, sei lá, por 10 anos aí, não conseguindo negociar, não conseguindo vender nem nada, e as outras aí a míngua, de repente para a Netflix é um bom negócio perder esse dinheiro. Então, não sei. Vamos ver, né? A diferença das filosofias de realizar cinema, séries, quer que seja, de ambas as empresas. O menu tá bem organizado aqui, e eu destaco o momento que eu falo sobre os grandes medos dessa aquisição. Se quiser pular toda a parte factual de números, é só usar o menu. Esse vídeo só não é absolutamente completo porque eu não falei de games. Eu não entendo, não acompanho e eu não vou entrar nessa seara. Peça aí. Nem eu. Games eu tô fora, né? Eu até, às vezes eu jogo um fliperamazinho aí no computador aí, um MAME, mas
Videogame, pra mim, assim, mais recente, eu realmente tô completamente desatualizado. Então, sorry, gente. Pro seu produtor de conteúdo favorito de games falar sobre. Mas de cara eu te adianto pra você entender o tamanho do que tá acontecendo. A Warner, ela viu o cinema passar por muitas mudanças. Ela prosperou, ela estava lá quando o cinema falado dominou, ela estava lá quando o sistema de estúdios caiu e deu lugar a um cinema mais autoral, e ela prosperou também. Ela viu a TV surgir como ameaça e transformou essa ameaça quando criou o que chamou de cinema na TV com a HBO. Em resumo, a Warner venceu todos os desafios e fez o cinema prosperar, apesar deles. E agora a gente vê a Warner perder um grande desafio, o da era do streaming. Dívidas, aquisições confusas, fusões que nunca se consolidaram, fizeram com que a Netflix, uma empresa que muitos de nós vimos nascer, simplesmente adquirisse essa empresa centenária que é a Warner. Se você... Olha só, né? Eu penso que a grande derrocada da Warner começou quando o tal do Zaslav virou o presidente da Warner. Né? Porque é um cara que ele tem um tipo de gestão completamente errático, saca? De pegar aí produções que foram feitas, né, que estavam prontas inclusive para lançamento, ele pegou simplesmente esses filmes e falou, joga no lixo, saca? Muita gente dizia, inclusive, que ele fez isso como uma forma de uma espécie de golpe de sonegação fiscal, enfim, né? De fraude de sonegação fiscal, né? Porque quando você descarta um filme, você não paga os impostos do filme. Enfim, e ainda se ganha um dinheiro em cima disso também. Né? Inclusive tem aquele filme da Batwoman, né, que o filme estava pronto. Nossa, o filme estava azeitado já para ser lançado. Aí o cara chegou, joga no lixo, saca? Eu acho isso aí um completo desrespeito, saca? Porque um filme, assim, ao contrário de algumas artes, o filme envolve muita gente, saca? Por exemplo, quando você grava uma música, você pode gravar uma música sozinho, tocar todos os instrumentos, cantar, produzir. Agora um filme, tudo bem, tem até filmes assim de um homem só, tal, de um cara só que faz o filme, beleza. Mas, cara, geralmente filme envolve muita gente. Envolve muita gente. E assim, não é tipo 5, 6 pessoas. Tem filme aí que envolve centenas de pessoas, saca? E é um desrespeito total para esses trabalhadores aí que atuaram no filme, para os artistas, né? Porque os artistas também são trabalhadores, né? Mas os artistas, principalmente os artistas que são os autores, né? Os roteiristas, o diretor, tudo isso, né? O cara simplesmente ele tratou obras de arte como se fosse, sei lá, como se fosse qualquer porcaria. E queimou isso aqui, joga no lixo, saca? Então é um sujeito completamente equivocado, esse tal de Zaslav, né? Sei lá, né, gente? Vamos ver. não tem noção do tamanho disso com o que eu tô falando agora, eu realmente não sei como descrever melhor o que aconteceu. Vamos aos números. Deixa eu falar todos os números do que a Netflix leva com a Warner. Não é só propriedade intelectual, tá? É muito mais coisa, é muito mais caro que propriedade intelectual, acredite. É coisa que a Netflix levaria décadas pra construir aos poucos. E também deixa eu explicar os valores, porque tem gente dizendo 70, tem gente dizendo que é 80 bilhões, tá uma confusão. Vamos lá com calma. No dia 5 de dezembro de 2025, a Netflix anunciou que a sua proposta de compra foi aceita pela Warner e agora as duas elas passam a negociar com exclusividade. PH, isso é de fato a compra da Warner? Sim e não. Tecnicamente ainda não, porque o acordo agora precisa passar por todo o escrutínio dos órgãos reguladores e pode ser sim cancelado ou reestruturado, enfim. Mas ao mesmo tempo, sim, essa declaração significa que a Warner escolheu a Netflix como parceira exclusiva para fechar. Mas como eu falei, né, vai passar pelo escrutínio, né, do governo, dos órgãos de regulação, só que, sei lá, só daqui uns 2 anos, saca? Porque ainda a negociação ela ainda está em trâmite, né? Existe um prazo para se assinar os contratos, como eu falei, que vai ser entre final de 2026 e meados de 2027. Então, olha só, né? É um negócio que não vai ser resolvido aí na semana que vem, não. Isso aí vai longe ainda, né? Só para se assinar esses contratos serem colocados à apreciação dos órgãos reguladores, né? Isso já vai levar 2 anos. Imagine o trâmite que é para se abrir o processo, para ver se está tudo certo. E como eu falei, não é só nos Estados Unidos, isso é no mundo todo. Porque essas empresas, elas atuam no mundo todo. Então, cada governo vai também querer saber o que é isso, saca? Até justamente para evitar aí o crime de monopólio, né? Então vamos lá.
esse negócio. E isso é relevante, porque a Warner fica paralisada durante esse tempo. A Netflix vai desembolsar quase 83 bilhões de dólares para fechar esse acordo. Cada acionista da Warner receberá 23 dólares e 25 centavos por ação em dinheiro e mais 4,50 em ações da Netflix. Por isso que às vezes dizem 70 bilhões, outros dizem 80 bilhões. No total, cada ação da Warner passa a valer 27 dólares e 75 centavos. Como essas ações são adquiridas em dinheiro de pronto, no Pix, boa parte desses 83 bilhões vai direto pro bolso dos acionistas. É quase uma aquisição à vista. E acredito que isso tenha, sim, pesado na decisão, porque a Warner estava muito endividada e havia o temor dos acionistas que justamente essa dívida vencesse na mão deles agora em 2026. Um pagamento facilitado desse tamanho torna a escolha muito mais fácil para eles. Aqui eu abro um parênteses para te fazer pensar em cima desses valores. Semanas antes desse anúncio, a gente viu a Netflix reclamar que teria que desembolsar 620 milhões de dólares aqui para o Brasil por questões legais. A empresa chegou a dizer que isso afetou o faturamento, não permitiu atingir o planejado e aquele negócio todo. Muita gente correu para defendê-la, dizendo que era um absurdo o Brasil taxar a Netflix, o Brasil taxa tudo. Pois bem, semanas depois, a mesma empresa gasta mais do que o PIB de um Rio Grande do Sul, de um Paraná, de um Distrito Federal inteiro nessa aquisição. Fim do parênteses. A Netflix venceu a concorrência da Comcast, que é dona da Universal, que havia feito uma proposta parecida. Ela venceu também a Paramount, que tinha se juntado a 3 fundos árabes gigantes. E, por que não dizer, venceu o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que declarou publicamente, em várias ocasiões, que queria ver o grupo Ellison, donos da Paramount, da Oracle, etc. Venceu e não venceu, né? Porque isso ainda vai passar ainda pelo escrutínio do governo americano, né? Então, sim, o Trump realmente, ele realmente pode estragar tudo. Realmente, se a intenção da Netflix é realmente comprar a Warner, o Trump realmente, ele não está derrotado coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Então, não sei, né? Não sei, vamos ver. Bem no controle da Warner. Com isso tudo, a Netflix ela compra muita coisa, mas não tudo que a Warner possui, tá? Ela incorpora os estúdios de cinema e TV, o stream HBO Max, a TV e o estúdio HBO e todas as propriedades intelectuais relacionadas ao entretenimento. Ficam de fora, nesse acordo, os canais tradicionais como CNN, TNT Sports, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, todos esses canais vão para uma empresa que se chamará Discovery Global. Ou seja, Warner Bros. Discovery se separa, a Discovery vira, caso não seja comprada, uma empresa pública independente e bem pequena, que aí sim, né, vai ter o seu próprio caminho. A Comcast pode comprar, a Universal pode comprar, a Disney, seja lá o que for. Ela tá... Olha só, eu realmente estava pensando também que dentro desse bolo também estava a Warner Music. Né? Até porque eu acho que a Netflix não teria nenhum interesse em adquirir a Warner Music porque não é o ramo dela. Né? Acho que estaria mais pro Spotify isso, né? Mas é aquilo, né? Mas parece que a Warner Music é outra empresa. Eu tenho que ver direito, mas eu acho que não tem mais relação. Ou pelo menos não sei, né? Não sei se separaram a coisa, né? Ou então a Warner Music não está à venda. Eu até pensei que a Warner Music também estava nesse bolo aí de venda, mas me parece que não, né? Aí... E outra, diga-se de passagem, né? O Warner Music também tem um catálogo também everéstico, né? Porque, poxa, boa parte dos grandes lançamentos de música, né, os grandes álbuns lançados no século XX, e também aqui, nesse século que a gente está hoje, boa parte desses álbuns foram lançados pela Warner. Né? Então você imagina só, né? Se alguém pega também esse catálogo, né? Também tá pegando uma montanha também, né? Loucura. ao Léo, digamos assim. Enquanto esse acordo não acontece, agora a Warner não pode fechar nenhum acordo. Tá? Ela não pode negociar nenhum licenciamento. Ela não pode negociar com nenhuma outra empresa. Se a Amazon chegar assim e disser 200 bilhões de dólares, não pode. Só pode divulgar, lançar, seja o que for, o que já está acertado até agora. Isso pode levar 1 ou 2 e, no pior dos casos, 3 anos. E é por isso que houve uma certa pressa em anunciar séries de Game of Thrones e também a série do Harry Potter. Com relação ao catálogo, a Warner tem um dos maiores acervos audiovisuais do mundo. A gente está falando de cerca de 145 mil horas de programação entre cinema, séries e animações. São mais de 12 mil filmes de longa-metragem e milhares de programas de TV. Séries, desenhos, curtas-metragens, tem muita coisa. Algumas propriedades mais notórias são, por exemplo, o universo DC, Harry Potter, algumas coisas de O Senhor dos Anéis, o universo de Game of Thrones inteiro, Matrix, Duna, Godzilla Kong, Blade Runner, Looney Tunes... Não, beleza, Godzilla Kong pode ser, mas Godzilla é uma propriedade intelectual da Toho, né? Não tem nada a ver com a Warner. Né? Tanto que o Godzilla na Warner, ele é licenciado, é um personagem licenciado. A Warner não é dona do Godzilla. Godzilla pertence à Toho, né?
Vale a pena abrir esse parêntese, porque deve ter gente achando que o Godzilla é um personagem agora da Warner. Não. É essa franquia em específico que houve aí esse, digamos assim, esse crossover aí entre o King Kong e o Godzilla, né, dentro do cinema hollywoodiano. Até porque já rolou crossover entre os dois no próprio cinema japonês, né? Mas assim, o Godzilla é um personagem da Toho, não tem nada a ver com a Warner. Capite? Ben 10, Flintstones, Jacksons, A Hora do Pesadelo. A Netflix leva ainda filmes clássicos como Casablanca, séries lendárias como Friends, Sopranos e por aí vai. É muita coisa. Muita coisa. As propriedades intelectuais são, sim, o ganho mais visível, né? O ganho mais que fica mais notório pro público. Mas o maior ganho, de fato, é ainda a infraestrutura gigantesca da Warner. Eu já visitei os estúdios, eu sei do tamanho daquilo ali, eu sei da força das equipes técnicas da Warner e das empresas relacionadas a ela. A Netflix, ela passa a controlar uma estrutura física construída ao longo de um século. Ela leva Burbank, nos Estados Unidos, ela leva o complexo de Leavesden, em Londres, onde nasceram Harry Potter, Batman, Duna, Game of Thrones. São áreas externas enormes, palcos completos, departamentos de figurino, som, efeitos, carpintaria, toda a cadeia necessária para fazer cinemão, algo que sempre foi, por exemplo, a base da HBO. A HBO é cinema na TV porque ela usa a estrutura de cinema, de fato, não de TV. Não foi, por exemplo, a base da Netflix, pelo menos na maioria das suas séries. Isso pode mudar a estética da Netflix de uma vez por todas, ou não também, vai saber o que a direção deles quer, né? Não vai mudar não vai mudar, eu acho que não, porque é o seguinte, a Netflix ela tem uma estética bem estabelecida. Vídeo que foi visto em Frankenstein, né? Frankenstein parece com qualquer filme que tem na Netflix, assim, de fantasia, de ficção científica e etc. Né? Eles têm a própria estética deles, é uma estética barata, não é uma grande produção, apesar de ter sido um filme do Guilherme Del Toro, mas esse Frankenstein aí, nossa. Assim, e se a gente parar pra pensar, né, o Frankenstein que foi aí o grande último lançamento da Netflix, que foi um filme que passou um tempo nos cinemas, né? Me parece que ainda está aqui em São Paulo, ainda em cartaz em alguns cinemas, né? Mas os filmes da Netflix, eles não são pensados para cinema. Eles são pensados para se passar no home video, no streaming, né? Diferentemente da Warner, que a Warner teve 2 grandes lançamentos esse ano para o cinema, que foi Uma Batalha Após a Outra, que é um filme de cinema, não é um filme de streaming, e Sinners, né? Outro filme de cinema, que infelizmente eu não pude assistir, eu acabei me complicando, aí acabei perdendo o timing do filme, vi ele no streaming, né, do HBO, mas é um filme também pensado para cinema, saca? Então é aquilo, gente. A filosofia da Netflix sobre questão de produção audiovisual é home video, né? Então não importa que tenha um estúdio gigantesco, um estúdio nababesco aí de não sei quantos quilômetros quadrados o estúdio, para eles o interessante é fazer um negócio, nem que seja dentro de um apartamento para pôr no streaming, né? Então eu acho que não vai rolar mudança de filosofia da Netflix, até porque eles têm estabelecido mesmo essa coisa de fazer filmes baratos pro streaming, né? Tudo bem que às vezes eles pegam grandes cineastas do tipo Scorsese, né? O Scorsese já fez um filme pela Netflix, mas, né, o irlandês no caso, mas a proposta de produção deles é o streaming, né? Não é filme feito para ser exibido numa sala de cinema, sabe, aquela coisa lá que te engole, não é nada disso, né? Então vamos lá. Além disso, a compra inclui divisões bilionárias que quase ninguém vê. Eu tô falando de distribuição internacional, home video, licenciamento, uma máquina global de marketing muito mais madura do que a da Netflix, com escritórios, equipes, sim, contratos ativos no mundo inteiro, além de décadas de relacionamento com exibidores, festivais, imprensa e parceiros comerciais. É muita coisa não perceptível. Entende o ponto aqui? E é essa estrutura, e não apenas o catálogo, que transformaria a Netflix em um estúdio agora completo. Um estúdio capaz de produzir, vender, licenciar e promover conteúdo com a força que antes só os grandes estúdios de Hollywood possuíam, como o Disney, própria Paramount, por aí vai. A Netflix entra de vez no grupo chamado de Big Five, ou seja, os 5 maiores estúdios do mundo. Do mundo. Esse é o ponto. Vamos... se acontecer isso realmente, só que assim, né? É como eu falei, tá fora do padrão de produção da Netflix essa coisa de filmes para cinema, né? Como eu falei, os filmes que eles produzem e vão para o cinema são filmes que eles acham interessante para concorrer a premiações, principalmente ao Oscar, né? E não são filmes que chegam lá para morder bilheteria nem nada. São filmes que ficam aí de 1 mês a 2 meses. Inclusive eles estão dizendo hoje que os próximos filmes que eles devem lançar em cinema vão ser sessões de 2 semanas, né? Ou seja,
assim, é filme que não é pra faturar com bilheteria, é só pra tá lá pra mostrar pra academia, olha aqui, ó, teve gente que viu no cinema isso, tá? Vamos concorrer, né? É como eu falei no outro vídeo, tem muita gente que defende, inclusive, que as produções da Netflix não são produções cinematográficas, mas sim produções televisivas. Produções porque eles não têm o escopo de lançar filmes em cinema, né? Eles lançam filme em cinema justamente para ter aí um requisito para poder concorrer a premiações, né? Agora, por exemplo, diferentemente da Warner, né, da Disney, desses outros estúdios, né, Universal, Paramount, que esses caras realmente eles têm interesse em lançar o filme no cinema e deixar ele lá, sei lá, 3, 4 meses, saca? Ou até mais, dependendo do filme. Agora a Netflix não, a Netflix não tem esse interesse, né? E tem muita gente que defende, inclusive, que a Netflix deveria concorrer ao Emmy e não ao Oscar, porque justamente é uma empresa de produções televisivas e não produções cinematográficas, né? Falar do tamanho que a Netflix fica agora enquanto streaming, porque, né, é o grande assunto aqui do momento, e nem todos os números são do jeito que muita gente está falando. Vamos entender. Eu vejo muita gente dizendo que a Netflix se tornará o maior streaming com a aquisição da Warner, e isso é fato, mas há alguns números sendo noticiados errados. O que temos é a Netflix com mais de 300 milhões de assinantes, se juntando ao HBO Max, que tem quase 130 milhões de assinantes. A conta óbvia sugeriria um streaming de 430 milhões de assinantes, mas isso não faz sentido porque muitos usuários do HBO Max também assinam a Netflix, ou seja, há uma sobreposição de usuários. Na realidade, essa fusão formaria uma plataforma com algo acima de 300 milhões, mas sendo pessimista, fazendo conta de padaria, algo em torno de 350 milhões. Pode ser mais do que isso, mas vamos lidar com esse número. Por quê? Colocando esse número em perspectiva, a Amazon, que tem 200 milhões de usuários, e o Disney Plus, algo perto de 150 milhões de usuários, juntos não bateriam a Netflix. Ou seja, somando as duas, você chega quase ao número que a Netflix se tornaria junto com o HBO Max. Mas, de novo, há também, com relação a Disney Plus e a própria Amazon, sobreposição de assinantes. Então essa diferença pode ser maior ainda. O nome disso, além de tudo que ela compra, como eu já falei de toda a cadeia, o nome disso é monopólio. E é um tipo de monopólio chamado de monopólio vertical. A Netflix ela passaria a controlar a produção por conta dos estúdios, a distribuição por conta do streaming e o acesso ao cinema por conta dos filmes da Warner Bros. É evidente que os órgãos reguladores, antitruste, né, ou os órgãos ali anti-monopólio vão colocar uma lupa nisso com muito afinco. Mas, sinceramente, eu esperava que a aquisição da Fox pela Disney tivesse passado por um escrutínio maior e não passou. Isso aponta talvez para um caminho favorável aos desejos da Netflix. Mas veremos, porque a pressão da comunidade dos cinematores, produtores, diretores, roteiristas está forte. E são sindicatos com muito poder de mobilização. A gente viu recentemente como as greves impactou muito o mundo do entretenimento. Impactou e ainda está impactando, é bom que se diga. Não, e outra, né? O Nolan, né? O Nolan, para quem não sabe, ele é o atual presidente do Sindicato dos Diretores, né? Do DGA, né? Que é o DGA. E ele já tem aí um agendamento de reunião entre o sindicato e a Warner e a Netflix para discutir essa questão e para pôr tudo em pratos limpos, né? Assim, eu tenho as minhas críticas ao Nolan como artista, né? Como diretor, cineasta, mas assim, eu acho que ele deva fazer um papel essencial dentro dessa história. Por quê? Porque o Nolan, ele é um grande entusiasta do cinema, né? Tanto que, assim, me parece que a Netflix chegou a tentar contratá-lo de uma feita aí para fazer filme lá pela Netflix, e ele não aceitou, porque ele via na Netflix uma coisa anti-cinema, né? Que era algo que ele sempre, assim, combateu, né? A ideia do Nolan, inclusive durante a pandemia, era de que assim que as coisas estivessem se normalizando, para os cinemas serem tomados pelas pessoas, ele tinha realmente essa luta dentro dele para divulgar o cinema, o hábito de ver filmes em sala de cinema. Então tem tudo isso, né? Então o Nolan, ele pode acabar se tornando um personagem importante dentro dessa história, porque querendo ou não, é como o PH tá falando, os sindicatos, eles têm muita influência dentro da produção do audiovisual, né? Então, assim, tem o sindicato dos atores, tem o sindicato dos diretores, tem o sindicato dos dublês, até dublê tem sindicato para vocês terem uma ideia, né? Então, não sei, pode ser que realmente aí o Nolan seja uma pedra no caminho também, né? Então vamos ver o que vai dar, né? O próximo ano vai ser de muito vai e vem nessas propostas, né, nesses desmembramentos, muita incerteza. A separação da Warner e da Discovery nos canais vai gerar um caos, reuniões com sindicatos, diretores, produtores vai acontecer e eu vou acompanhar tudo por aqui. Aproveita esse ponto para falar sobre essa preocupação dos sindicatos, né, para falar também sobre os medos e do que eu vou chamar de ameaça ao cinema como ele é hoje.
Bora entender essa parte. Essa aquisição da Warner pela Netflix vai bem além de negócios, de mercado, de valores, etc. Ela fala sobre colocar sob a mesma tutela duas filosofias bem diferentes de produção de uma forma de arte. Vamos lá, para entender. A HBO surge de uma empresa que era do cinema. O próprio slogan dizia isso, cinema na TV. Portanto, ela não surgiu pensando em audiência tradicional da época da televisão. Tanto que para convencer autores do cinema a migrarem pra TV, que era vista como algo menor na época, e eu tenho um vídeo que fala um pouco sobre isso, tá? Não, ainda é visto. Ainda é visto, até porque as produções de TV elas são de um orçamento bem mais baixo. E assim, o ritmo de trabalho na TV é bem mais alto do que no cinema. Né? Que nem, só você ver também a questão mesmo do tempo de rodagem das coisas. Porque assim, um filme, você pode rodar um filme aí entre 1 mês e 3 meses, dependendo de como forem as coisas, tal, até um pouquinho mais, até uns 4, 5 meses. Agora uma série compromete o ator para 1 ano, saca? Porque é aquilo, né? Você tem que... são episódios e dependendo da série, tem séries que tem duração, assim, um episódio tem duração quase um longa, saca? Tem 1h10, 1h20, né? Então praticamente cada episódio é quase um longa de cinema. Então é aquilo, né? E não se ganha tanto quanto no cinema, né? Por exemplo, um ator que é consagrado, um Robert De Niro, pô, jamais iria fazer uma série. Que eu me lembre, Robert De Niro, ele fez aí alguma participaçãozinha em alguma série, fez alguma graça lá, mas atuar numa série rotineiramente, mesmo como personagem central, um coadjuvante, o que seja, mas nunca, né? Mas nunca. Né? Tanto que as séries, elas acabam empregando atores menos conhecidos, né? Do que atores mais consagrados, atores de cinema, né? Tanto que tem muitos atores que acabam se tornando atores famosos em série, que eles acabam migrando para o cinema, né? Porque aí o tamanho deles já não cabe mais para a TV, né? Então, sei lá, né? A série é uma coisa menor mesmo, não tem como, né? Não tem nem comparação, né? O impacto de um filme no cinema para uma série, né? Link na descrição, ela vendeu essa ideia de ser muito além de TV. O ponto é que, em resumo, a HBO ganhou muito destaque quando ela apostou em narrativas mais longas, mais complexas, mais profundas, dando espaço pro autoral, deixando decisões criativas nas mãos de diretores, roteiristas, showrunners. A HBO sempre assumiu mais riscos criativos. E vale a pena dizer também que para muito ator é mais interessante você atuar em filmes do que em séries por conta da questão da autoralidade, né? Porque as séries... é raro você ver uma série que tem um diretor fixo, um roteirista só. Geralmente é uma salada. Geralmente, nossa, tem aí uns 500 roteiristas, aí cada episódio tem um diretor, se não 2 diretores ao mesmo tempo, saca? Então, para o currículo, eu acho, para um currículo de um ator, eu penso que seja mais interessante você ter no seu currículo aí um filme do Soderbergh, do Scorsese, enfim, do que você tá numa série lá que é uma maçaroca, né? Uma miscelânea total de pessoas trabalhando lá, né? Um dia tem uma pessoa trabalhando, no outro tem outra, saca? É raro você ver casos de autoralidade dentro de séries, né? Talvez, assim, uma das exceções seja Twin Peaks, que é uma série patente do David Lynch, né? Agora o restante, sei lá, né? É uma maçaroca só, né? Ela demora a cancelar séries. Ela insiste em uma série 2, 3, 4 temporadas. Isso é um pouco o oposto da Netflix. A HBO erra, tá? É verdade, ela erra. Não é perfeitinha, não. Mas é que eu tô falando de um entendimento geral da filosofia de produção. A Netflix, ela é notoriamente mais impaciente, porque além de ser uma empresa de entretenimento, ela surge de uma empresa de tecnologia. Ou seja, Netflix é, antes de qualquer coisa, algoritmo. É bastante sobre performance, sobre dados, sobre parâmetros, sobre metodologias alinhadas ao que o... Sim, ela se tornou uma empresa de tecnologia, mas em sua essência ela era uma videolocadora, né? Uma videolocadora, digamos assim, delivery, né? Porque a Netflix, quando surgiu no final dos anos 80, no final dos anos 90, ela surgiu para concorrer com a Blockbuster, né? Que a Blockbuster também tinha uma política de locação parecida com a Netflix, só que assim, né? Você retirava o filme na própria Blockbuster, só que era uma coisa meio louca, né? Que você também podia receber pelo correio e tal. A Netflix já teve essa coisa de mandar um entregador levar a fita para a pessoa escolhia lá no catálogo deles, no site, e aí ia lá o entregador levar a fita, o DVD em si, né? Mas, é claro,
Tecnológico, tá lá o site, a pessoa vai lá, aluga a fita e chega um cara entregando, né? Mas é isso, né? O público necessariamente quer. E eu sempre defendo isso. A arte não tem que entregar o que o público quer, tem que entregar o que o público precisa. É diferente. Importante dizer, todo ano a Netflix tem séries de extrema qualidade, nível HBO. Eu sempre cito Ripley de 2024, 2025. Só que assim, né? Eles sabem o que o público precisa. Né? Não tem que entregar o que o público quer, tem que entregar o que o público precisa. Tá, mas o que o público precisa? Né? Eu preciso assistir um filme da Marvel, por exemplo? Eu preciso assistir um Senhor dos Anéis? Não. Né? Eu sei o que eu preciso, o que eu quero, melhor dizendo, né? Então, sei lá, né? O PH também, isso aqui. Bom, enfim, né? Se a gente parar para pensar na questão da massificação, né? Da massificação de conteúdo, da massificação da arte, pode ser que, tudo bem, eles vão seguir aí uma tendência de mercado. Se a tendência de mercado é filme de herói, então vamos investir só nisso. Se a tendência de mercado é filme de bruxo, de anão, sei lá o quê, vamos investir nisso. Né? Então, é a tendência do mercado, não a necessidade do público. Né? A tendência do mercado é outra coisa, né? Eu posso citar a maravilhosa Terra Indomável, a série chamada Até o Último Samurai, são produções excelentes, criativas, autorais, mas que ficam escondidas dentro do catálogo muitas vezes pela própria Netflix. Ela nem fala tanto sobre suas próprias maravilhas como fala, sei lá, sobre Stranger Things, sobre tantas outras coisas. Portanto, assim como a HBO erra, a Netflix acerta. Mas o ponto é a ideologia geral. É isso que eu tô falando, não é focar nas exceções. Eu falei em um vídeo e que convido você a assistir sobre como a Netflix tem diretrizes para produtores baseadas no algoritmo. O vídeo é bem completo, tem vários exemplos, mas resumindo esse vídeo. Ex-produtores dizem que uma das regras internas da Netflix é fazer produções mais expositivas para que as pessoas que não estejam prestando atenção plena consigam acompanhar aquilo dali. É como se a TV tivesse virado a segunda tela no celular. Por isso, personagens precisam repetir os nomes uns dos outros, dizer o que estão pensando, anunciar o que estão fazendo o tempo inteiro e repetir isso quantas vezes for necessário. Então, realmente, esse também é um outro grande problema da Netflix, né? É tratar o público como idiota, né? Mas por quê? Porque eles acham que o público, realmente, boa parte das pessoas hoje, elas têm o vício de ficar mexendo no celular enquanto tá assistindo alguma coisa. Ok, por exemplo, se eu tô ouvindo, sei lá, alguém falando alguma coisa num vídeo do YouTube, não necessariamente preciso ficar olhando para a cara da pessoa. Eu posso estar vendo alguma coisa no celular, sei lá, consultando uma conta, ou então fazendo uma compra de alguma coisa. Eu posso fazer isso. Agora, por exemplo, se eu tô vendo um filme, mas jamais que eu vou ficar mexendo no celular. Aí não tem como. Né? Mas tem gente que faz isso. Né? Justamente porque a internet criou esse mau hábito das pessoas. Não a internet, né? Mas essa coisa do celular. O celular, pelo fato de ser uma espécie de microcomputador que você consegue pegar ele a qualquer momento, né? Diferente de um PC que você tem que ligar, tem que sentar na frente dele, tem que ficar teclando. O celular já não é isso. Né? O celular você fica só mexendo nele e ele funciona. Né? Então tem muita gente que acaba se alienando com isso. Né? Mas sei lá, né, bicho? Fazer vídeo pra gente que tá, sabe, meio que tratando o público como gente idiotizada também, eu acho terrível, saca? Essa coisa de aparecer um gato numa cena, a pessoa, um gato! Porra, velho. É uma coisa também que é um certo vício dos filmes da retomada, né, os filmes brasileiros, de ter uma voz em off falando tudo que a pessoa tá fazendo na cena, né? Aí o cara tá andando, então eu estava chegando, aí eu entrei num bar, aí eu conversei com fulano de não sei o que lá. Pô, não precisa disso, né? Os filmes da retomada tem muito disso, né? De ter uma voz em off falando o que vai acontecer. A mesma coisa essa coisa da Netflix, né? Então, coisas que são óbvias, coisas que você pega no olhar, você sabe o que está acontecendo, mas o personagem tem que falar, nossa, olha, tem um gato aqui. Não me diga, Capitão Óbvio. Vamos lá. A pergunta que fica é, quando a Netflix absorve a HBO, qual filosofia vence? Porque elas não podem coexistir. Ou a HBO mantém sua identidade e vira um serviço separado, que eu acho improvável, ou a Netflix transforma a HBO em um eixo dentro do seu stream, ou seja, um selo de qualidade. As duas filosofias convivendo juntas, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Imagina Game of Thrones dividido em 3 partes em vez de 10 episódios semanais. Não dá. Imagina Succession feita sob tutela de um algoritmo tendo que repetir o tempo todo o que está acontecendo em tela. Não dá. Imagina Sopranos reimaginado para a retenção dos 30 segundos. Não é a mesma coisa. Não, tenta imaginar Twin Peaks sendo explicado pelos personagens. Pô, aí acabou, hein? Pô, não dá, né?
Não dá, né? Eu espero que não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. É uma das poucas séries que eu gosto, saca? Que realmente, sério, eu não tenho assim uma aderência. Eu falo, tem a questão da autoralidade, que é esparsa a coisa, tem muita gente envolvida na criação. E outra coisa também é a questão de paciência para assistir tudo, né? Porque eu já cansei de tentar ver uma série, assistir 1, 2, 3 episódios e larguei mão, saca? Então é aquela coisa do compromisso, também não me pega, né? Mas enfim, né? Tomara que não façam isso com o Twin Peaks, só peço isso, por favor, né? A hora de uma produção com o selo HBO pode, eu acredito que vai mudar. A gente tem que ser sincero com relação a isso. Com relação ao cinema, a coisa eu acho que fica um pouco mais complicada. Reed Hastings, fundador da Netflix, é notoriamente anti-cinema. Ele já disse isso publicamente. Já disse que o futuro é o streaming, não as salas de cinema. Para ele, filmes ficarem longos períodos em cartaz não faz sentido. Isso não é interpretação minha. Eu tô achando. Não, isso é uma ideologia declarada do fundador dessa empresa, que no fim das contas só coloca filmes no cinema o tempo suficiente para qualificá-los ao Oscar. Ted Sarandos. Sim, foi o que eu falei. Foi o que eu falei já. Falei no outro vídeo também. Netflix não tem o menor interesse em investir em lançamentos para cinema, saca? É tudo uma forma de você ter aí um requisito para poder disputar o Oscar e outras premiações, tipo o Globo de Ouro e etc. Então, sei lá, né? Para vocês terem uma ideia, a Netflix não manda nem filme para Cannes. O que é Cannes para Netflix? Não é nada. Então é aquilo, bicho. É aquilo. Não participa de nenhum festival, né? Tem o Festival de Nova York, tem o Festival de Berlim. Não participa de nenhum festival, bicho. Então é aquilo. Eles lançam, sei lá, um filme em umas 30 salas de cinema aí, esse filme fica aí 3, 4 semanas e acabou, tchau. É isso. CEO da Netflix e que vai comandar essa fusão, prometeu sim manter os lançamentos cinematográficos da Warner até 2029. Porém, e aqui é um mega porém, ele também disse que quer janelas mais curtas. Hoje, um filme da Warner leva de 70 a 90 dias para sair do cinema e ir pro stream ou pro VOD, seja lá o que for. Ted Sarandos quer reduzir isso para 30 a 45 dias no máximo. Isso tem impacto direto na cadeia das salas de cinema. Direto. Muitos cinemas precisam de 60 dias, mais ou menos 2 meses, para recuperar custos. Reduzir essa janela pode ser a sentença de morte para muitas salas. A Associação Cinema United, que representa salas do mundo inteiro, chamou essa mudança de uma ameaça sem precedentes para o cinema. O cinema está sim a perigo. De acabar? Duvido, tá? Disney, Universal, Paramount, quem sabe a Amazon e até Apple podem preencher essa lacuna. Mas o cinema vai passar por uma grande mudança, isso é fato. Vamos lá. Se a gente parar para pensar, né? O cinema ele já sofreu outras ameaças. Né? A Netflix não é a primeira a ameaçar o cinema. Né? O cinema já foi ameaçado pela TV, né? Porque o pessoal pensava, se vai passar filme na TV, ninguém mais vai no cinema. Você está na tua casa, no conforto da tua casa, está vendo de graça o filme, por que você vai no cinema? Pagar ingresso, se tiver com fome tem que comer alguma coisa lá, tipo pipoca, chocolate, enfim. Então pra que vai no cinema? Não, você senta aí no sofá aí, deita na cama e liga a TV e assiste o filme, né? Aí depois, né, veio o VHS, né, as videolocadoras. Aí muita gente dizendo, nossa, eu tenho uma videolocadora do lado da minha casa, por que eu tenho que ir num cinema? Eu vou lá, pego um monte de fita e acabou. Vou assistir em casa. Não aconteceu também, né? As videolocadoras, inclusive, sumiram, acabaram. Não existem mais. Infelizmente, tá, gente? Porque eu também sou um adepto das videolocadoras. Eu sou da era do VHS, do DVD também. Né? Então eu sinto falta de ir nesses lugares, ficar escolhendo filme como quem escolhe um vinho. Poxa, era gostoso demais, mas infelizmente acabou, né? Tem ainda algumas locadoras que ainda existem, tá, gente? Eu sei que tem. Inclusive aqui perto de casa tem uma, que é a Eject Video, tá? Mas, olha, se ainda existisse essa cultura mesmo de você ir na videolocadora, de eu ter um aparelho aqui para reproduzir, sei lá, um VHS, um DVD, é óbvio que eu iria ainda alugar, né? Porque é outra coisa. Você encontraria, inclusive, filmes que não estão disponíveis nos streamings. Né? Então, para mim seria interessante. Mas o problema é comprar um aparelho. Né? Geralmente o aparelho que você compra tá bichado, ou sei lá, é caro demais, saca? Pô, tipo assim, eu tava esses dias aí fazendo uma pesquisa, um aparelho de VHS, olha só, VHS. Um aparelho de VHS no Mercado Livre, R$ 1.000, bicho. Pô, não, é mais caro do que na época. Na época você pagava aí um videocassete, pô, sei lá, acho que R$ 300, um pouquinho mais, vai, 400 pau, acho que você comprava um videocassete bacana, legal, sei lá, tipo
nessas lojas que existiam no passado, tipo Mapping, etc, né? Mas hoje não sei, né, cara? Fica difícil, né? Como pagar caro num negócio, de repente o negócio não funciona direito, aí você perde dinheiro, sei lá, né? Se alguém quiser me dar um videocassete aí, ou um aparelho de DVD, eu aceito, tá? Vamos lá, vai. Lá falar sobre a posição dos sindicatos. De todo esse caos da futura fusão Warner e Netflix, eu quero trazer e comentar as declarações extremamente firmes de praticamente todos os sindicatos de Hollywood e também o que o CEO da Netflix fala sobre isso, tá? Presta atenção. Todos os coletivos de artistas estão preocupados e é pra estar. Eu já falei que o fundador da Netflix se declarou contrário ao cinema como ele é hoje. Eu já falei que Ted Sarandos, CEO da Netflix, não quer janelas de 2 meses para exibição nos cinemas e trago aqui a resposta dele sobre as acusações de que esse acordo Netflix-Warner vai matar Hollywood. Abre aspas. Não, nós estamos salvando Hollywood, disse Ted Sarandos, que continua, estamos passando por um período de transição. As pessoas cresceram pensando, quero fazer filmes para uma tela gigantesca e ter desconhecidos assistindo, exibido no cinema por 2 meses, com gente chorando, sessões esgotadas. Isso é um conceito ultrapassado. E ele continua, nossa missão sempre foi entreter o mundo, ao combinar o acervo incrível de séries e filmes da Warner Bros. Com os nossos... O grande problema dessas pessoas também é que elas enxergam a arte como entretenimento só. A arte não é entretenimento, a arte também, ela visa criar visão crítica sobre o que acontece, senso crítico. A arte também, ela visa as pessoas adquirirem conhecimento do que está sendo assistido. Né? A arte não é tipo um parque de diversão, um playground, que você está lá se divertindo, por mais que o filme seja bobinho, seja um filme de heróis, seja um Senhor dos Anéis da vida. Porra, é uma obra de arte, de repente aquele filme pode te fazer sim ter reflexões sobre algo interessante, saca? Agora a ideia desses magnatas aí do streaming é justamente tratar, né, a arte como se fosse mero entretenimento. É entretenimento? É, mas não é só isso. A arte ela serve para formar opinião, a arte serve para a pessoa adquirir conhecimento. Não é só isso não, né? Mas é só que essas pessoas querem dinheiro, né? Então, para eles pegam uma arte, embrulham num plástico qualquer e te entregam como se fosse, sei lá, como se fosse uma merda qualquer que você compra aí na internet, né? Nossos títulos que definem cultura, como Stranger Things, Guerreiras do K-pop, Round 6, etc., conseguiremos fazer isso melhor ainda. Juntos, podemos oferecer ao público mais do que eles amam e ajudar a definir o próximo século de storytelling, ou seja, contação de história. Fecha aspas. Perceba como, no comunicado, ele literalmente diminui a experiência da sala de cinema e fala que a sua visão é a visão dos próximos 100 anos. E é isso que deixa a indústria inteira preocupada. Somado ao fato que já falei sobre produções pensadas para algoritmos. Olha só, Adorno e Horkheimer já diziam, né, da indústria cultural, né, que a indústria cultural, ela vê a arte, ela vê a cultura como um produto, né, então existe aí uma noção fordista de produção, né, digo fordista porque é baseado na ideia de Henry Ford, né, de fabricar carros em massa, assim. Então, para esses grandes magnatas do audiovisual, né, no caso do cinema, principalmente do streaming, a arte nada mais é que um produto. Então você vai lá, faz em escala aí em escala contínua, né? E entrega aquilo como se fosse, sei lá, como se fosse um carro para a pessoa, né? Mas não. Uma obra de arte, ela é feita para gerar reflexões nas pessoas e para também gerar conhecimento, né? Então é isso, cara. É isso que eu penso, assim, né? Então, sei lá, né? Vamos lá. Isso cria um clima de apreensão geral. O Sindicato de Roteiristas, o WGA, que costuma ser o mais combativo e geralmente é o primeiro a iniciar movimentos que depois puxam os demais sindicatos, foi muito enfático. Abre aspas. A maior empresa de streaming do mundo engolindo uma de suas maiores concorrentes é exatamente o tipo de situação que as leis antimonopólio foram criadas para impedir. E termina dizendo, essa fusão precisa ser barrada. Fecha aspas. A declaração da Jane Fonda, que representa um dos comitês mais importantes de todas as questões de liberdade de expressão dos artistas, é mais enfática ainda. O nome desse comitê é o The Committee for the First Amendment, que foi criado em 47 para defender liberdades civis durante o período do macartismo nos Estados Unidos e das investigações anticomunistas lá no Congresso. Esse comitê tem um peso simbólico e histórico enorme, que declarou o seguinte através da Jane Fonda. Abre aspas. Exigimos que vocês se abstenham categoricamente de usar esse poder para extrair concessões políticas que influenciem decisões de conteúdo ou inibam a liberdade de expressão. Fecha aspas. Eu respeito muito a Jane Fonda, tá? Pô, eu também. Jane Fonda é foda, cara. Jane Fonda é foda. Desde o tempo da Viet Fonda, né? Viet Jane, né? Quando ela foi pro Vietnã
contrariando aí todo mundo. Ela foi lá no Vietnã lá, e ela se reuniu com os vietnamitas do norte, né, que eram os comunistas, né? Inclusive ela foi presa quando ela voltou para os Estados Unidos por conta disso, né? Muita gente dizia que ela deveria ser condenada à morte, porque isso é traição, que não sei o que lá. Pô, a Jane Fonda é foda, cara. Puta, que mulher, cara. Que mulher, que artista, saca? Nossa, eu sou fãzaço dela, desde a época que eu assisti Barbarella, saca? Nossa, Jane Fonda é foda, foda, foda. É braba. O sindicato de atores e atrizes, o SAG-AFTRA, né, foi um pouco mais comedido, disse que tá estudando a situação. O presidente, o Sean Austin, sim, o Sam de Seus Anéis, quando perguntado, ele não soou tão animado com essa fusão e disse que o acordo levanta muitas questões sérias, com aspas aqui dele, mas ainda não adotou uma posição oficial e afirma que está iniciando uma análise completa dessa fusão, com atenção especial para empregos, compromissos de produção e se o acordo realmente beneficia os profissionais criativos. O DGA, o Sindicato dos Diretores, presidido desde setembro pelo Christopher Nolan, que já teve embate com a Warner, inclusive, e é um notório defensor do cinema enquanto experiência, declarou, abre aspas, nos reuniremos com a Netflix para expor nossas preocupações e compreender melhor a sua visão para o futuro da empresa. Ele já quer reunião para a semana que vem. Abre o Zoom. E aí surge a pergunta: o quanto que a Netflix está de fato alinhada com o autoral? A empresa ela já se aproximou de nomes como Scorsese, de David Fincher, Alfonso Cuarón, enfim, de cineastas gigantes e se beneficiou disso, né? Mas abriu mão e voltou a fazer o que fazia. Scorsese fez um filme na Netflix, voltou pro cinema. Fincher fez Mindhunter e a Netflix cancelou. Agora Fincher volta pra dirigir um derivado de Round 6, mas de verdade, cara, é o David Fincher, ele não merece uma obra dele em vez de uma propriedade intelectual já pronta como é Round 6? É isso que me faz voltar a pergunta. Porra, transformaram o David Fincher num pizzaiolo, hein? Na boa, hein? Fazendo uma correlação lá com aquela metáfora da pizza que eu dei lá. Porra, botaram o cara... Faz aí umas pizzas aí, calabresa, marguerita. Porra, sacanagem com o cara, hein? Bom, mas também ele aceitou, né? Ele aceitou também, não foi obrigado. Não botaram um revólver na cabeça dele. Ah, você vai dirigir Round 6. Aí, ó. Vai dirigir Round 6. Não, ele aceitou, né? Qual filosofia vai vencer? A dos algoritmos ou a da arte? É verdade que isso abre portas para empresas como a Universal ou até para a própria Apple TV Plus, né? Gente, com todo respeito aos pizzaiolos, hein, pô. O mundo sem vocês seria um outro mundo, hein? Mas eu tô falando assim, né? Que o cara, um grande diretor tal, pegou já uma massa já, né? Saca? Isso, né? Mas assim, grande respeito, grande consideração pelos pizzaiolos. Amo vocês. Vem produzindo séries muito interessantes e pode ocupar o espaço que um dia foi da TV. Pode ser que a Amazon também aproveite disso, mas de imediato o sentimento é de preocupação, porque é a Warner. Além do capital financeiro, ela carrega um capital simbólico gigante da história do cinema. Vamos lá, tentando não ser tão fatalista, tá? Eu acho, genuinamente, que o artista ele vai conseguir prevalecer. Eu acho que mesmo num sistema guiado por algoritmos, o artista ele vai encontrar seus caminhos, ele vai encurralar o sistema, ele força a criação a acontecer. Eu acredito sim no poder do artista sobre tudo, cara. Eu acredito que é ele quem consegue dizer afasta de mim esse cálice como se estivesse falando de um objeto, quando na verdade fala sobre a opressão. Eu posso estar sendo ingênuo. Eu gostei aqui da referência aí, hein? Cálice, hein? Legal, legal, gostei. Posso estar sendo Alice no País das Maravilhas. Mas é assim que eu vejo essa classe. Sempre foram os artistas que empurraram a arte adiante. Nunca foram os estúdios. Nunca. Sempre foram os artistas. E espero que assim seja para sempre também. Vamos agora a uma grande controvérsia. Parece que a Netflix ela não quer o Warner. Quer dizer, quer, mas quer de outro jeito. Vamos entender. Netflix não quer o Warner, mas quer matar a Warner por inanição, é o que afirma o especialista Matt Stoller. Segundo Stoller, que é referência em debate sobre monopólio e autor da newsletter Big, a proposta da Netflix para negociar exclusivamente com a Warner pode funcionar como uma estratégia para enfraquecer o estúdio, mesmo que a compra não se concretize. Ele afirma categoricamente que esse acordo vai contra as leis e que a Netflix sabe disso. Acontece que durante uma investigação de fusão, uma empresa não pode fazer grandes movimentos estratégicos. Isso deixaria a Warner totalmente paralisada, criativamente em partes, mas paralisada para tomar grandes decisões, enquanto a Netflix continua crescendo sem nenhum travamento. Além disso, a Warner fica legalmente impedida de negociar com a Comcast, Paramount, Apple, Amazon, comigo, com quem for. Inclusive não pode nem receber proposta de intenção enquanto aguarda a revisão regulatória. Ela perde tempo, perde valor, perde alternativas. Isso cria um que ele chama de monopólio temporário de compra.
o que já é por si só um ato anticompetitivo. É a máxima, né? Se eu não posso te comprar, eu te enfraqueço a ponto de você valer menos. Ele até levanta que esse mecanismo é muito semelhante ao que empresas ferroviárias e de telecomunicações nos Estados Unidos faziam no início do século XX e que a Netflix nunca conseguiria esse acordo se não houvesse uma crise profunda na Warner e que por isso o movimento é, abre aspas, um ataque oportunista. Ele aproveita dizendo que dívida de curto prazo, instabilidade gerencial, receio dos acionistas, fracasso do Max como negócio global, tudo isso faz a Netflix estar aproveitando um momento de fraqueza da Warner, um momento de vulnerabilidade para fazer esse grande movimento, e isso é muito relevante para os órgãos antimonopólio que farão toda a análise desses possíveis contratos. Esse é o... Olha, interessante também, né? Interessante também. Ele querer, a Netflix, no caso, querer enfraquecer a Warner, só que ao mesmo tempo também bota os outros concorrentes também meio que para pastar, né, nessa história toda, né? Ela enfraquece a Warner fica nesse limbo aí, parada, né? Pode produzir filmes, pode fazer coisas e tal, mas financeiramente não pode tomar decisões, né? Então, sabe, a Warner fica no limbo e os outros ficam aí meio que amealhados e a Netflix cresce no meio de todo mundo, né? Então é como tem se falado muito aí, principalmente o Pablo Vilaça falou, que de repente é um bom negócio para a Netflix perder aí 5 bilhões, né? 5, 6 bilhões, né, me parece. Uma fração mais ou menos nessa leva, aí 5 bilhões e 800 milhões, alguma coisa assim, né? De repente para eles é um prejuízo que é lucro no fim da história, né? Então não sei, né? Vamos ver o que vai dar essa novela, né? Ponto jurídico mais forte da tese dele, e vale citar. Stoller chama esse movimento de má-fé e sugere que a Netflix pode estar abrindo espaço para investigações que vão muito além dessa aquisição, apontando para uma possível prática ilegal de concorrência, ou seja, a Netflix, ela em si, poderia ser investigada, processada, seja o que for. Entendo tudo isso. O problema é que preocupações parecidas apareceram na época da aquisição da Fox pela Disney. Eu lembro perfeitamente, a galera tem memória curta, mas eu lembro perfeitamente. Mas olha só, tem uma diferença, que a Disney faz parte da indústria do cinema. A Disney ela é uma empresa aí também antiquíssima, tanto quanto a Warner, né? Só que a Netflix ela é um corpo estranho, né? Tanto que, como a gente está falando aí no vídeo, a filosofia da Netflix é a destruição do cinema, ela é contra o cinema, ela é a favor do home video, do streaming, né? A Netflix ela vê o cinema como algo ultrapassado, como algo anacrônico, né? Então a Netflix é um corpo estranho dentro dessa história, né? Como eu falei, uma coisa é a Disney comprar a Fox, né? Que são duas empresas do mesmo ramo, são empresas do cinema, são empresas antigas. Agora a Netflix não. Netflix é um invasor dentro do galinheiro, né? Uma raposa dentro do galinheiro. Então, sei lá, né? A raposa tende a comer as galinhas e não fazer carinho nelas, né? É isso, né? O próprio Stoller, ele alertou que aquela fusão também não tinha tanto futuro, e teve. Tirando o Hulu, que não pôde por um tempo operar com essa marca fora dos Estados Unidos, praticamente tudo foi absorvido pela Disney. Não estou dizendo que Stoller está errado. Eu estou dizendo que as leis antimonopólio nem sempre seguem o caminho mais óbvio ou o mais lógico para quem observa de fora. É isso. Mas é como eu falei, esse cenário, né? O cenário é diferente. Uma coisa são empresas do cinema participando de compra, e aí ninguém põe obstáculo. Ok, então, beleza, né? Vai haver aí uma fusão aí, beleza. Agora chega uma empresa que é contra o cinema, que é contra a indústria, aí é outro papo, né? Aí complica. Isso. Então sim, pode existir uma estratégia corporativa da Netflix para enfraquecer a Warner sem necessidade de comprá-la no final das contas. Mas será que a Netflix realmente arriscaria ser processada por esse tipo de conduta? Eu tenho minhas dúvidas. E se ela jogou a verde e a Warner colheu maduro com os valores, pode ser que a própria Netflix não consiga honrar o que foi prometido e aí a gente tem um caos maior ainda. Coisa que eu também duvido muito. Mas aí, deixo pontuado. Eu não sei, eu acho que para eles aí, eles não estão preocupados com o processo não, viu, PH? Eu acho que a Netflix, sinceramente, são os caras aí que vendem a mãe para comprar a janta, saca? Não é a gente que tá preocupado aí com o processo. Ai, nossa, ai, o meu bom nome, ai, vou ficar com o nome sujo na praça. Nada disso, bicho. São os capitalistas malditos aí. E vai rolar sim, se rolar processo, eles têm advogados aí, eles têm dinheiro para pagar os melhores advogados. Saca? Eles não estão preocupados com isso não, cara. Sinto informar.
Sempre que eu publiquei algum assunto referente à fusão Netflix e Warner, veio alguém perguntar sobre qual seria o caminho mais interessante, na minha opinião. Eu já falei os fatos, os medos do mercado, já falei sobre tudo. Mas deixa eu entrar nesse terreno espioso e fincar pé no que eu acho, tá? Via de regra, eu não desgosto de nenhum estúdio. Todos têm méritos, problemas, poréns. Repito, meu carinho é para com os artistas. Esses que são os caras. Os artistas. Isto posto, eu simpatizo com a Warner pelo legado que ela carrega, eu simpatizo com a Paramount pela história, eu simpatizo com a Disney pelo mesmo motivo, gosto da Netflix, de toda a potência que ela gerou para um novo modo de entretenimento. Porém, pensando friamente e levantando a minha bandeira, que é o cinema, eu gostaria de ver essa aquisição sendo feita pela Universal Comcast. Na verdade, eu prefiro... Tem gente que discorda, né? Tem gente que fala que seria pior se a Universal comprasse, né? Que aí, sei lá, não sei também, não sei. Eu preciso ver a fundo também quais são os motivos, né? Por exemplo, o Pablo Vilaça mesmo falou que se a Universal ou a Paramount comprasse a Warner, seria pior do que a Netflix. Não sei. Aí eu tenho que... Vamos ver se eu dou uma lida depois, comento na live, sei lá, vamos ver. Preferiria a Warner independente, do jeito que tava. Mas... como isso parece não ser possível, a Universal acho que seria um caminho interessante, porque assim como a Warner é essencialmente focada em cinema, a fusão seria nesse caso mais próximo do acordo Fox-Disney, por exemplo, a união de duas empresas com linguagens parecidas que respeitam o cinema de alguma maneira. E a Universal talvez não rompesse tanto com a filosofia da Warner com relação a estúdio, com relação a como ela encara a janela de cinema, aquele negócio todo. Não, sim, claro. Dentro dessa lógica, aí seria a mesma coisa da Disney com a Fox, né? Porque são dois estúdios tradicionais, estúdios de cinema, né? A Universal está nessa leva. A Universal também é um estúdio antiquíssimo. Universal, se eu não me engano, o advento dela aí data do começo do século XX, saca? Os primeiros filmes da Universal surgiram na era do cinema mudo, saca? Então, é outra coisa que tem também um acervo... digamos assim, everéstico, vamos dizer assim, é um termo que eu não sei se tem gente que usa, mas acho que eu conheço esse termo agora. O termo everéstico, né? Um termo, melhor dizendo, é um acervo everéstico, né? Um acervo enorme de filmes, né? Mesmo que continuasse investindo em streaming como as duas investem. Além disso, falando em streaming, o HBO Max substituiria um streaming muito pequeno, que é o Peacock, o que eu acho que minimizaria um pouco o monopólio do setor. Seria interessante se a Apple tivesse feito uma proposta para adquirir a Warner, apesar de não gostar porque é uma empresa essencialmente de tecnologia, pode cair nos mesmos problemas da Netflix. Só que o Apple TV Plus está sendo um streaming com uma filosofia muito próxima das séries da HBO, né, que preza pela qualidade, desenvolve coisas realmente boas. Inclusive, eu acho que é o streaming e o estúdio que mais pode ocupar o vácuo caso a HBO seja absorvida pelo jeito Netflix de produzir e por aí vai. Agora, entre Paramount e Netflix, galera, sinceramente, Netflix. Tem robustez, tem tamanho, tem visão, concorde você com ela ou não? Porque também na Paramount tem um sujeito que é quase um Zaslav, né? Do mesmo nível, né? Que é o tal do David Ellison, né? Que é um herdeiro aí que, sei lá, acho que o pai, o avô dele foi fundador lá da Paramount ou alguma coisa assim, né? É outro cara aí também que, nossa, terrível. Tem. E tem resultado, pelo menos por enquanto. Fora isso, o acordo com a Paramount passaria por vários donos. E entre esses vários donos, o príncipe saudita, que foi envolvido na morte de um jornalista. Também isso, hein? Também isso, que a parte da Paramount pertence ao governo saudita, né? Também tem isso. Nossa, verdade. Nem tinha lembrado disso. Eu lembrei do tal do David Ellison aí, que é um pulha, mas aí que você falou do Mohammed bin Salman aí, dele ser um dos acionistas, nossa, isso daí, bicho, puta, que coisa, ai caralho, que coisa surreal demais. Minhas dúvidas sobre tanta coisa na mão desse cara, não gosto dessa ideia, mas enfim... Isso é pessoal. Em resumo, Universal ou Apple seriam minhas escolhas, mas tirando a questão do monopólio do streaming e do enfraquecimento do cinema, eu não desgosto da Netflix fazendo essa aquisição. Apesar de ser bem voltada pro fã e ter uma relação um pouco mais distante com a mídia, sempre me tratou muito bem, sempre foi muito cordial, entregou o que eu preciso para fazer o meu trabalho, os screeners, tudo certo. Mesmo quando eu critico fortemente a Netflix, ela não muda o relacionamento, diferente de outras empresas. Então, não é uma marca que eu vejo com maus olhos. Sou muito crítico. Não, eu não sou nem um pouco fã da Netflix porque eu acho que as obras dele as obras deles, né, do caso da Netflix em geral, eu acho obras muito ruins, saca? Você consegue ver um ou outro filme, mas na boa, a Netflix ela criou um padrão de produção que sei lá, bicho, muito ruim. É como eu falei, eles fazem a coisa de forma apressada, não são projetos
que são bem elaborados, é tudo para alimentar o catálogo deles, né? Eu tenho essa crítica mesmo, eu acho bem ruim, acho bem ruim. Assim, eu cheguei a assinar na Netflix, né? Eu acho que eu parei de assinar acho que em 2010. Não, 2010 não, nem tanto. Foi acho que 2016, eu acho. 2016, 2017, sei lá. Por esses anos, mas porque meu pai, ele também era assinante da Netflix e nessa época podia-se emprestar a senha, né, vamos dizer assim, para outras pessoas assistirem. Só que a Netflix acabou com isso e eu não tenho a mínima vontade de voltar a assinar, né? Então, não sei lá, né? O modelo anti-cinema da empresa e você até o último respiro do cinema, até a última pessoa comprar um ingresso pra ir numa sala de cinema. Eu também sou crítico ao modelo de lançamento maratona, que tá mudando, aquele negócio todo, desse lance da ansiedade do hype, das produções algorítmicas e etc. Mas todo ano eu coloco filmes e séries da Netflix nos destaques do ano. É um bom lá pra algumas propriedades intelectuais. E vai ser curioso ver franquias gigantes vestindo a camisa da Netflix, como foi curioso e estranho ver Star Wars e Marvel vestindo as orelhas do Mickey quando foram pra Disney. Deixa só eu colocar. Mas aí olha só, né? Tudo bem, Star Wars é cinema. Star Wars é lá do Lucasfilm e tal, ok. Mas tá dentro do cinema. Agora, Marvel era outro departamento, né? Porque a origem da Marvel não é no cinema. A origem da Marvel é nos quadrinhos. Então, surgiu de uma outra forma de arte, né? Que no caso são as histórias em quadrinhos, e migrou, né, pro cinema. Né? Então teve essa coisa, mas beleza também. Vamos lá. Com uma perspectiva curiosa nessa minha visão. Muito provavelmente você viu a Netflix nascer. Minha geração e as que vieram depois nunca tinham visto uma mudança tão grande no entretenimento quanto o streaming. Eu cheguei num mundo onde a TV já existia, onde o sistema de estúdios já estava quase acabando. A gente viu a Netflix ser o disruptor. Bom, a gente não viu bem a Netflix nascer, né? Porque a Netflix é uma empresa americana. Ela surgiu no final dos anos 90, né? Como uma videolocadora a domicílio. Ela só... Vamos dizer, digamos, ela nasceu pra gente, isso aí em meados dos anos 2000, acho que, se eu não me engano, 2006, 2007, 2008, mais ou menos essa época, né? Que aí ela veio pro Brasil e veio com o streaming, né? Mas ver o nascimento da Netflix, de fato, a gente não viu. A gente só soube dela quando ela era um streaming, né? Esse foi o nascimento dela que a gente acompanhou, porque o nascimento dela como empresa, a gente só está sabendo agora, depois de saber depois de toda essa história aí da compra da Warner, que veio aí à tona as coisas que se passaram dela e tal, mas até então a gente não chegou a ver, né, PH? Pô, a gente mora no Brasil, né? Eu penso, né? Vamos lá. De um jeito de consumir filmes e séries. A gente viu a Netflix como alternativa à TV tradicional. E agora a gente tá vendo a Netflix virar o monopólio dessa forma de produção e distribuição. É o ciclo completo, né? Do disruptor ao detentor. E aí vai vir outro pra fazer a disrupção e por aí vai. A HBO superou a TV tradicional. A HBO, ela foi a revolução. A HBO mostrou que TV podia ser tanto TV quanto cinema. Ou melhor, tanto cinema quanto o próprio cinema. Inclusive que às vezes TV podia ser melhor do que cinema. Agora, a HBO foi literalmente comprada por quem a superou. Pra quem isso é bom, não sei. Mas o futuro, um dia, vai nos dizer. Falando sobre ele, vamos lá falar sobre os próximos anos. Nos próximos 2 anos deve acontecer o seguinte, tá? Primeiro, a Warner vai se separar, a Warner Discovery. A Discovery Global se tornará uma empresa pública independente. Isso deve acontecer no terceiro trimestre de 2026. Depois a Netflix vai tentar obter a aprovação regulatória. Nos Estados Unidos isso deve ser uma batalha. Na Europa provavelmente vai ser aprovado, com algumas condições, mas vai rolar. A maioria dos analistas acredita que a Netflix será forçada a vender o HBO Max, possivelmente para Comcast, que já fez proposta, mas... Assim, né? Na Europa pode ser que aprove, porque a Europa não tem muito interesse nisso, né? A Europa tem o próprio mercado deles. E eles não têm, assim, interesse em, sei lá, em saber o que a Netflix vai fazer com a Warner. Então, pra eles é assim, beleza, se virem aí vocês aí, então isso não nos diz respeito. Mas nos Estados Unidos, sim, porque é lá que vai se dar o grande terremoto da coisa, né? Lá é o epicentro da coisa, então talvez lá a coisa venha a ser melada assim, né? Mas o HBO Max sem as propriedades intelectuais serve de nada. Isso deixaria a Netflix apenas com a Warner Bros., que é o ativo mais valioso do pacote. Projetando, em 5 anos a indústria do entretenimento vai ser outra coisa. Haverá apenas 3 a 5 grandes plataformas globais, a Netflix será a maior, cinemas menores perdem força, cinemas grandes em centros urbanos vão sobreviver com os lançamentos garantidos, a HBO se tornará uma marca usada quando a Netflix quiser impor qualidade a uma obra, mas ainda assim será a Netflix. E com o tempo, a HBO vai ser história. A filosofia da HBO vai ser absorvida ou vai se fundir com a filosofia da Netflix. Um novo ser vai sair disso. Qual, eu não sei. E quem disse que sabe tá tentando prever o imprevisível. É isso. Tentei ser o mais completo possível e eu acredito que consegui. Fica
ficaram de fora duas coisas. Jogos, que não são minha área, já disse, e o elefante enorme na sala, que é o Zack Snyder e o tal do Snyderverse. Mas, sinceramente, cara, esquece. Na semana que a Netflix fez a proposta pra Warner, ela também cancelou todos os contratos com o Zack Snyder. Esquece Zack Snyder, pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça. Não, a gente tem que esquecer o Zack Snyder mesmo, que ele é um péssimo cineasta. Não dá não. Não dá não. Tem um filme que eu gosto dele. Nossa, não dá. Olha, não dá. Zack Snyder, eu sei que também tem aí os fanboys dele e tudo, não sei se vocês gostam, mas enfim, Zack Snyder pra mim não rola não. Não dá pra tancar não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, foi um trabalhão. E eu preciso ouvir o feedback de vocês aqui nos comentários. Valeu aí, PH. Pô, PH aqui com seu Rumors, seu vinil de Rumors aqui ao fundo. Dark Side of the Moon. Esse aqui o que é? Esse é um Rock do Deep Purple? Não. Ah, não. A máscara do Stormtrooper. Bacana. Aqui, só os vinis aqui, nossa. Belas obras também aqui no fundo aqui do PH. E agora que eu vi que eu tô também igualzinho o PH, tô com a camiseta preta, a gente tá meio que combinando aí, PH. Mas é isso aí, gente. Então foi legal aí esse vídeo do PH, ele trouxe bastante pontos interessantes, eu também fui falando algumas coisas também, né, e deu pra gente fazer esse bate-bola aqui, né, esse bate-bola indireto, né. Mas beleza, gente, o react de hoje foi esse, e aí a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!